gente está de volta ainda falando sobre o mercado de trabalho e agora eu converso com o economista e professor Marcos Rambalducci, que vai nos contar aí um pouco dos aspectos econômicos do momento atual que a gente vive, não é? É isso, perfeito. Em 2016 nós tivemos ele bordejado de más notícias econômicas e agora nós começamos a perceber que há uma luz no fim do túnel e os dados têm apresentado isso daí. As medidas do governo estão no sentido de tornar o ânimo dos empresários melhor e eles estão fazendo investimentos, seja na produção, seja na contratação de novos maquinários, o que vai redundar no aumento de oferta de empregos, esperamos, principalmente a partir do segundo semestre de 2017. Agora, professora, a gente comentava anteriormente da questão do desemprego aqui na nossa cidade. Apesar de nós estarmos passando por um momento bem delicado, Londrina e a região metropolitana acaba na contramão, né? Um pouco, é isso. Como é que tá? Como que a gente pode analisar Londrina e a região metropolitana? Você está perfeita nas colocações, mais que Londrina, o próprio estado do Paraná, apresenta indicadores que vão na contramão daquilo que aconteceu na média do Brasil. Então, o que nós observamos na região metropolitana de Londrina, é bom lembrar que essa região metropolitana é composta de 25 cidades, mas nós fazemos a análise com os dados do CAGED, que são dados mensais, baseados em 5 das cidades da região metropolitana de Londrina: Ibiporã, Cambé, Londrina, Arapongas e Rolândia, porque elas representam 82% da população e 84% do PIB. Então, é um indicador bastante confiável em termos de emprego. O que nós vemos na região metropolitana de Londrina é que no mês de janeiro nós tivemos um saldo positivo de 426 empregos. Então, a diferença entre demissões e contratações foi positiva em 426. Isto é o primeiro indicador positivo ao longo dos últimos 12 meses. Então, desde janeiro de 2016, nós estamos tendo indicadores negativos. Isso daqui é auspicioso. É bom a gente considerar, lembrar que o saldo só analisado a cidade de Londrina, ela foi negativa ainda em 146 empregos, mas no cômputo geral ainda é uma informação auspiciosa, porque nós saímos do mês de dezembro com um desligamento de mais de 1.600 pessoas, então significa que nós estamos reagindo. E um outro ponto positivo desta análise dos dados do CAGED é que 176 empregos desses foram para a indústria de transformação, aqui na cidade de Londrina. E em Arapongas, 170 empregos também no setor industrial. Significa que aquele setor que mais sofreu, ele começa a dar sinais de reação, e reação bastante positiva. Bom, então quais são os setores que a gente pode destacar aí que teve, de fato, uma melhora? Principalmente o setor da indústria de transformação e todos aqueles setores ligados ao agronegócio. Nós tivemos, por exemplo, em Ibiporã, um saldo positivo de 320 empregos, todos eles ligados ao agronegócio. Então, agronegócio e a indústria de transformação são aqueles setores que estão apresentando um vigor maior para fazer uma inflexão nesses dados de desemprego. Agora, saindo um pouquinho aqui do âmbito metropolitano, vamos falar um pouquinho do âmbito nacional. Quais são as previsões? Como que o economista enxerga o Brasil? A gente falava aí que a partir do segundo semestre existe sim a previsão de uma melhora. O senhor consegue colocar para mim, porque eu sei que é muito difícil, porque é muito impreciso, porém a gente pode ter uma esperança ou um caminho a seguir? Nós vamos conseguir sair desse momento crítico que estamos vivendo? Sim, eu não tenho a menor dúvida, o Brasil é muito maior do que esta crise. E as medidas do governo, olhando pelo lado econômico, pelo lado dos números, a atuação do governo tem mostrado uma tendência de procurar equilibrar suas finanças, ou seja, gastar não muito mais do que aquilo que ele arrecada, porque ele continua gastando mais do que ele arrecada, mas significa que ele está procurando um equilíbrio orçamentário. Isso faz com que a taxa de juros, que são os juros que remuneram os títulos da dívida do governo, tendam a cair. E é isso que o Banco Central está fazendo. Na última reunião do Copom, derrubou as taxas básicas de juros a 12,25. Isso significa que quem tem dinheiro e que estava emprestando para o governo
governo agora se vê contingenciado a emprestar para o setor produtivo. O setor produtivo, por sua vez, percebe que tem uma taxa de juros menor para começar a movimentar a sua planta produtiva. Então, são dois sinalizadores muito importantes que trabalham na expectativa desse empresário. Expectativa não é realização, mas ele é uma sinalização forte de que a economia passa a andar num ciclo virtuoso. No momento que ele percebe que as coisas estão bem, ele pensa o seguinte: com mais crédito, o meu consumidor tem dinheiro para fazer as compras, então eu vou aumentar a produção. Aumentando a produção, ele primeiro vai ocupar a mão de obra que está ainda ociosa dentro da indústria e depois vai comprar mais equipamentos, mais insumos e aí sim mais empregos vão ser ofertados no mercado de trabalho de maneira mais consistente. Agora, professor, se o senhor me permite, a gente tem aí, até eu conversava com as meninas, com a Luciana e com a Célia, e aí eu pedi algumas dicas para quem está passando por um momento difícil de desemprego e como reagir e como agir na realidade. O senhor tem algumas dicas para nos passar? Eu tenho sim. Eu gostaria de lembrar o seguinte, que as pessoas são contratadas pelas competências, mas são demitidas pelas atitudes. Então, é fundamental que você saiba se comunicar em grupo, que você mantenha um ambiente de trabalho. Então, para aqueles que estão empregados, cuidado, fiquem atentos ao relacionamento social que você tem dentro da sua organização, que é isso que vai garantir o seu emprego. Mais do que a própria competência, as atitudes que você tem perante a sua firma e perante seus colegas de trabalho. Para aqueles que não estão ainda e querem ingressar no mercado de trabalho, uma dica é: procurem se especializar, melhorar nas suas competências ao nível técnico. A indústria está precisando de muita gente e não temos uma formação muito adequada, qualificada. Então, os cursos técnicos, os cursos desenvolvidos pelo Senai e por outras instituições de ensino, são fundamentais para qualificar essa mão de obra para a indústria que agora ela é a primeira a demandar. E lembrar o seguinte: currículos, mande sempre currículos curtos, com uma página só, mas que mostrem os aspectos das suas competências e aonde que você trabalhou. Professor, olha, foi um prazer conversar, acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo, muito mais informação, porém acho que foi bastante esclarecedor, então gostaria de agradecê-lo mais uma vez e que todos nós tenhamos sucesso aí, que o Brasil continue crescendo e se desenvolvendo. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, sou absolutamente otimista com aquilo que nos reserva 2017. Ainda nós vamos ter momentos de muita dificuldade ao longo de 2017 e 2018 eu tenho certeza que nós reengrenamos na economia e nós teremos aí um PIB crescendo, aumento da taxa de emprego e uma felicidade geral para o povo. E a dica hoje da Ótica Vesolux vai para você que usa óculos e como cuidar dos óculos, né, Emerson? Com certeza. É tão simples aqui pra gente cuidar dos seus óculos, né? Então a dica é sempre uma gota de detergente nas lentes, estateia com os dedos em água corrente, limpa com papel toalha, ele vai estar novinho, sempre conservado. Todo dia após eu posso fazer essa manutenção diária, então? Diária. Quanto mais você limpa, mais vai conservar seu óculos. Tira os ácidos do nosso organismo, do nosso rosto, o ácido úrico, que corrói as armações, destrói os óculos, né? E sempre vai estar conservado, a lente limpa, você com uma visão bem saudável. Agora, Emerson, mesmo tendo essa haste aqui de metal, eu posso jogar água? Porque às vezes sempre a água escorre. Eu vou ter problema? Normalmente, a maioria dos óculos, 95% a 99% dos óculos, pode ser feito esse tipo de limpeza. Evitando, exceto os que tem couro, esse tipo de produtos que não daí podem tem que ser tomar lavados. um cuidado especial. Agora, eu estou na correria do dia a dia, eu não estou em casa, meu óculos sujou, porque suja, a lente suja. A gente tem essa uma flanela flanelinha mágica, que sempre a gente tem à disposição aqui, né? E você vai manter ela no quebra-sol do carro, no bolso, na bolsa, né? E vai limpar ela a seco, mesmo que você sujar as lentes com digital, com vários intempéries. No manuseio mesmo, né? Que vai tirar o óculos. Mantendo a flanela sempre em mãos, você vai manter seu óculos bem limpinho. Agora, cuidado com a flanela, né? Não posso colocar uma flanela áspera, porque a gente vai riscar a lente, aí vai prejudicar. Vai prejudicar. Inclusive, essas flanelas podem ser lavadas mais de 100 vezes. Perfeito. Sujou, limpa. Precisou de um ajuste, traga aqui, caiu a plaqueta. O óculos tem que estar sempre ajustado para você ter uma excelente qualidade de visão. Perfeito. Então fica aí uma dica da Ótica Vesolux.
E chegou a hora da agenda do Lente Aberta com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. Que tal participar da campanha Nanda Sempre Viva e ajudar o Hospital do Câncer doando alimentos? Então fique ligado nos pontos de arrecadação e ajude você também. Oswaldo Montenegro será a próxima atração da nossa cidade com um show no dia 24 de março no Teatro Marista e os ingressos já estão à venda. No dia 2 de abril, Marisa Hort estará na nossa cidade, reunindo aí muito humor, muita alegria e muita música. Então, fique ligado e compre já o seu ingresso. Hoje fico por aqui, semana que vem eu volto com mais novidades, informações e tudo o que acontece na nossa cidade. Perdeu Lente Aberta? Não tem problema, é só acompanhar pelas redes sociais e também pelo site multitvcidades.com.br.